Estamos no programa Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher. Agradecendo ao convite da professora Valtair, que não está no programa exatamente porque está nesse período de cuidado da sua própria saúde. E é assim que tem que ser: cuidar de si para poder cuidar das outras pessoas também. Agradeço mais uma vez a oportunidade de chegar até vocês para compartilhar uma palavra de vida, de alegria e de esperança. Nós vivemos, enquanto humanidade, um período muito crítico, eu diria. Um período em que o presente é bastante sombrio e que o futuro é bastante incerto. Em tempos de sombra e de incerteza, é sempre bom a gente voltar à sabedoria da nossa gente. É sempre bom a gente fazer memória. O presente é sombrio. O futuro é incerto. É sempre bom fazer memória. E a palavra memória não significa, na sua origem, uma simples lembrança ou algum exercício do nosso cérebro, da nossa razão. A memória diz respeito aos nossos afetos, diz respeito ao nosso sentir, diz respeito ao nosso coração. O sentido mais profundo da palavra memória significa reacender o desejo, reacender a chama da esperança, reacender o sonho. E é justamente isso que nós vivemos neste tempo de Páscoa. É tempo de fazer memória, é tempo de reacender a chama da esperança, é tempo de reacender, reavivar o desejo e o sonho pessoal, familiar, comunitário e humanitário. O presente é sombrio, o futuro é incerto, mas a memória é sempre memória de esperança. Páscoa significa passagem. Passagem de uma situação menos boa para uma situação melhor. A Páscoa é celebrada desde muito tempo na história da humanidade. Não foram os cristãos, nem o povo da Bíblia, que inventaram a Páscoa. Ao contrário, desde as tradições humanas mais antigas, nós temos ritos de passagem. Os povos da madrugada, assim eu gosto de chamar o povo antigo, seja lá no Oriente, seja aqui na América, nossa ameríndia pré-colombiana, tinham muitos ritos de passagem. Neste tempo, no sul do mundo, nós vivemos a primeira lua cheia do outono. Mas no norte do mundo agora é primavera. A Páscoa, todos os anos, coincide com a primeira lua cheia da primavera. É um tempo de renascimento. É um tempo de recriação da vida, e não somente da vida humana, da vida da terra, da vida das águas,
das plantas, dos animais. Os povos mais antigos celebravam, na primeira lua cheia da primavera, os ritos de fertilidade da terra, de fertilidade dos animais e de fertilidade humana. Era justamente a passagem de um tempo sombrio, um tempo de morte, para um tempo de vida recriada, renascida. O povo da Bíblia celebrou este tempo quando saiu da escravidão do Egito. E assim, reconhecendo a ação de Deus neste êxodo, nesta saída, reconheceram também que este era um tempo de passar da escravidão para a liberdade. Páscoa é passagem da escravidão para a liberdade. Esta memória do êxodo, esta memória da libertação da escravidão do Egito, esteve presente em toda a história do povo de Deus, até chegar em Jesus de Nazaré. Jesus acompanhou este mesmo movimento, o movimento de saída de situações desumanas como a doença, a exclusão, a marginalização, a injustiça, a morte, para situações mais humanas, a vida, a saúde, a partilha, a solidariedade. Jesus chamava este movimento, esta dinâmica de reino de Deus. E por conta da sua fidelidade a esta dinâmica, a este projeto, Jesus foi morto. Jesus foi condenado à morte. Jesus foi torturado, crucificado. A tradição das primeiras comunidades cristãs, vivendo esta experiência em suas vidas, reconheceu que Deus não poderia ter abandonado Jesus na cruz. Páscoa é passagem da cruz para a ressurreição, da morte para a vida. E logo as primeiras comunidades começaram a celebrar neste tempo, exatamente na primeira lua cheia da primavera, a passagem do Cristo crucificado para o Cristo ressuscitado. E esta tradição chegou até nós. A tradição que as primeiras comunidades cristãs celebraram. Um dos testemunhos desta tradição está no Evangelho da Comunidade de João, capítulo 20. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro, e logo viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis
deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis, estava enrolado em lugar à parte. Então o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele devia ressuscitar dos mortos, de acordo com a Escritura. Este testemunho do quarto evangelho, que nós conhecemos como Evangelho da Comunidade de João, mostra o protagonismo de Maria Madalena. Novamente, uma Maria, simplesmente Maria, orgulhosamente mulher. Nos primeiros séculos da Igreja, Maria Madalena era chamada apóstola dos apóstolos, porque foi ela que deu o testemunho da ressurreição de Jesus por primeiro. Nós, hoje, somos seguidores e seguidoras deste testemunho. Cristo não está morto. Ele está ressuscitado, está presente nas nossas vidas, também quando nas nossas vidas faz escuro, também quando nas nossas vidas se abate a crise, também quando temos medo, também quando estamos angustiados, também quando não temos certeza do futuro que virá. Ele ressuscitou, venceu a morte e com ele também nós ressuscitaremos. Minha irmã, meu irmão, a Páscoa está diante de nós. Assim como o horizonte está à frente dos nossos olhos, assim também a Páscoa. E esta certeza, este anúncio de Maria Madalena, este testemunho das primeiras comunidades cristãs, nos enchem de esperança. E é esta esperança que eu desejo que a gente viva nestes tempos de Páscoa que estamos celebrando. A esperança da passagem de um mundo menos humano para um mundo mais humano. Quando nós queremos buscar o sagrado, muitos e muitas de nós nos voltamos para a divindade. Eu tenho certeza, quando Deus quer ver e encontrar o sagrado, Ele olha para a humanidade. Nós, humanos, nós, humanidade, somos uma centelha do sagrado neste mundo. E temos este compromisso de cuidar da vida da gente, da vida das outras pessoas, da vida do planeta, porque este é o único planeta que nós temos. Precisamos cuidar. E cuidar na misericórdia, cuidar na compaixão, cuidar na bondade, cuidar na esperança. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra do Papa Francisco para estes tempos que estamos vivendo. Assim nos disse Francisco no dia 27 de março de 2020. No meio do isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva,
Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor nos desafia a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a chama que ainda fumega, que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança. Abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades do tempo atual, abandonando por um momento o nosso desejo de poder e de possuir sempre mais, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade, de solidariedade. Na sua cruz, fomos salvos para acolher a esperança e deixar que ela seja a única a fortalecer e sustentar todas as medidas e caminhos que nos possam ajudar a cuidar-nos uns dos outros e a cuidar da vida do planeta. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta do medo e dá esperança. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos doentes, feridos e angustiados, e conforta os nossos corações. Tu nos pedes para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e nos sentimos tantas vezes atemorizados. Mas tu, Senhor, não nos deixe à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: não tenham medo. E nós, juntamente com a comunidade que escreveu a carta de Pedro, dizemos: confiamos em Ti todas as nossas preocupações, porque nós sabemos que Tu cuidas de cada um e de cada uma de nós. Minha irmã, meu irmão, em meu nome, em nome do programa Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher, em nome da professora Valtair, em nome de todas as pessoas que possibilitam que esta mensagem chegue a você, a sua casa, a sua família, uma feliz, abençoada e esperançosa Páscoa.